O narcisista lhe deu dor, mas a dor lhe deu consciência. E consciência é algo que não pode ser tirado. E talvez, nesse momento, reste apenas uma pergunta ecoando no fundo da alma. O que é mais devastador, o grito de quem ataca ou o silêncio de quem se liberta? Essa é a pergunta que o narcisista nunca poderá responder e que o empata já não precisa mais fazer. O empata atravessa os corredores da própria alma como quem caminha por ruínas antigas. Cada pedra quebrada é lembrança de uma manipulação. Cada parede rachada é cicatriz de um silêncio imposto. Mas ao contrário do que o narcisista imagina, essas ruínas não são sinal de destruição, são sinais de resistência. Porque tudo aquilo que não foi capaz de derrubar, fortaleceu. Jung dizia que é naquilo que mais dói que se encontra a chave da transformação. E o empata descobre que sua dor não foi em vão. Ela foi preparação. Enquanto isso, o narcisista continua aprisionado no palco de sua própria farsa. Ele veste novas máscaras, constrói novos cenários, repete velhos papéis. Mas algo mudou. A plateia principal se retirou. O empata já não está ali para aplaudir, nem para chorar, nem para reagir. E sem reação, o espetáculo perde sentido. O ator pode até gritar mais alto, mas o vazio ecoa ainda mais forte. É nesse eco que sua fragilidade se revela. Não há poder onde não há testemunha. O empata, por sua vez, já não olha para trás com os mesmos olhos. Aquilo que antes parecia montanha intransponível, agora parece apenas uma sombra alongada pela luz do entardecer. A ameaça perde força porque a consciência a redimensiona. O que antes era medo agora é lembrança. E a lembrança, embora dolorida, não fere mais. É como uma cicatriz que pode ser tocada sem sangrar. O empata aprende a viver com ela, mas não por ela. Mas você já sentiu essa estranha sensação de se reconhecer em um lugar onde antes se perdia? Já notou como a clareza pode doer no início, mas depois se torna liberdade? Esse é o processo invisível da vingança silenciosa. O momento em que o empata percebe que não precisa mais carregar o peso do outro. E essa percepção é libertação. O narcisista não entende, porque sempre acreditou que tinha posse. Mas a alma nunca pode ser possuída. Ela sempre encontra um caminho para escapar. Nesse ponto, as tentativas do narcisista se tornam patéticas. Ele tenta reacender brasas mortas, tenta ressuscitar uma dinâmica que já não existe. Mas cada gesto seu só revela a falência de seu poder. Quanto mais insiste, mais mostra o desespero. Quanto mais manipula, mais denuncia sua própria fragilidade. E o empata, em silêncio, apenas observa, como quem assiste a um espetáculo previsível que já perdeu a graça. Esse silêncio, longe de ser vazio, é presença. É a prova de que o empata já não precisa provar nada. Ele não precisa confrontar, não precisa acusar, não precisa se justificar. Sua própria existência fora do ciclo já é resposta. E essa resposta é definitiva, porque não pode ser desfeita. O narcisista pode tentar reescrever a narrativa, mas a história já mudou. O empata não é mais personagem, é autor de si mesmo. E aqui está a verdadeira ironia. O narcisista acreditava ser o mestre do jogo, mas era apenas um jogador dependente. Quem realmente tinha o poder era o empata, porque sem ele nada existia. Essa revelação, embora não seja dita, pesa como sentença. O narcisista nunca verá chegar, porque sempre acreditou no contrário. Mas a verdade não depende de crença, ela se cumpre. O empata, ao se retirar, não apenas se liberta, mas redefine toda a relação. Ele mostra que o poder não estava no controle, mas na escolha. E essa escolha, feita em silêncio, tem um impacto maior do que qualquer grito. Porque não há defesa contra o que não se vê. Não há estratégia contra o que não se anuncia. O narcisista, incapaz de prever, fica desarmado diante daquilo que não pode compreender. E você sente esse peso agora? Esse frio que percorre a espinha ao imaginar o momento em que o narcisista percebe que perdeu tudo sem sequer entender como. Essa é a essência da vingança silenciosa. Ela não destrói de fora para dentro, mas implode de dentro para fora.
Não há batalha, não há confronto, não há sangue. Há apenas um vazio que se abre, e nesse vazio o narcisista se afoga. E ainda assim, o empata não busca assistir à queda. Ele não precisa. Sua jornada não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. E cada passo em direção ao próprio centro é um lembrete de que a maior vitória é não ser mais prisioneiro. A cicatriz continua, mas agora é insígnia. A sombra continua, mas agora é aliada. O silêncio continua, mas agora é soberania. Há silêncios que não se apagam, há presenças que permanecem mesmo quando a cena termina. A jornada do empata contra o narcisista não é uma história de confronto, mas de revelação. É o despertar de algo que sempre esteve escondido, um fio invisível que agora vibra dentro de quem escutou. Jung dizia que aquilo que negamos retorna para nos confrontar, e talvez seja isso que você esteja sentindo agora. A percepção de que não olhava apenas para uma narrativa, mas para o reflexo de si mesmo. O empata não venceu pela força, mas pela entrega à própria sombra. Não derrotou o narcisista no campo da vaidade, mas no território silencioso da consciência. E nesse contraste, o que parecia fraqueza revelou-se soberania. Você pode sentir essa virada dentro de si, como se a fragilidade que carrega escondesse, na verdade, um poder antigo, esperando apenas o instante de ser reconhecido. O narcisista, aprisionado em suas máscaras, nunca compreenderá a profundidade desse silêncio. Mas o empata, ao abraçar suas cicatrizes, descobriu o caminho que muitos evitam, o caminho de olhar para dentro, de aceitar as sombras, de transformar dor em revelação. Essa é a verdadeira vingança silenciosa. Não destruir o outro, mas se reconstruir a ponto de não precisar mais do jogo. E talvez, neste momento, você esteja lembrando de situações em que também sustentou palcos que não eram seus, de vezes em que foi plateia de um espetáculo que só o feriu. Essa lembrança não é fraqueza, é memória. E a memória, quando reconhecida, pode ser o início da libertação. O empata que existe em você pode estar despertando agora, neste silêncio que parece apenas pausa, mas que é também renascimento. Não há fim aqui, apenas continuidade. O que você sentiu não é um ponto final, mas uma semente plantada. E sementes não morrem no escuro, elas germinam. Talvez daqui a alguns dias, em um instante aleatório, essa sensação retorne, como um sussurro, como um eco, como uma certeza que não pede explicação. Esse é o poder do inconsciente. Trabalha em silêncio, mas transforma tudo. O empata segue sua caminhada e o narcisista fica preso em seu labirinto. Mas o verdadeiro convite desta jornada não é observar de fora, e sim se perguntar em quais partes da sua vida você ainda é plateia. Em quais relações você continua sustentando palcos que já deveriam estar vazios? A vingança silenciosa não é um ato externo, é um chamado interno. E esse chamado não pode mais ser ignorado. Imagine agora a imagem final. O empata caminhando sem olhar para trás, o palco vazio atrás dele, o som da ausência mais alto que qualquer aplauso. Esse quadro não precisa de explicação, porque já vive dentro de você. Ele não fala de personagens distantes, mas de escolhas que também podem ser suas. A sombra pode aprisionar, mas também pode libertar. Depende apenas de como você decide atravessá-la. E se a sua dor não for apenas dor? E se ela for também a passagem para algo maior? Essa pergunta talvez ecoe por dias dentro de você, e não é para ser respondida agora. É para ser vivida, porque algumas respostas não chegam pela mente, mas pelo tempo, pela experiência, pelo encontro consigo mesmo. Que esta história não se encerre aqui, que ela seja apenas a primeira pedra lançada nas águas do seu inconsciente, criando ondas que se expandem até tocar territórios que você nem sabia que existiam. A verdadeira transformação não acontece em um instante, mas começa nele. E este instante pode ser o seu. Se essa jornada ressoou em você, deixe que ela continue. Compartilhe esse eco com quem precisa ouvir. Comente o que despertou em sua alma. Inscreva-se para seguir, recebendo caminhos como este. Não porque alguém pediu, mas porque o chamado já está dentro de você. A transformação não é um vídeo, é um processo. E cada vez que você escolhe permanecer, o silêncio se converte em força e a força se converte em liberdade.
E se o que você acredita ser fraqueza fosse, na verdade, a semente de uma vingança silenciosa? E se o empata, tantas vezes visto como vítima, guardasse em sua sombra uma força que o próprio narcisista jamais imaginaria enfrentar? Pergunte a si mesmo quantas batalhas já foram travadas no invisível, em silêncios que gritam mais alto do que qualquer confronto aberto. Carl Jung nos alertava que aquilo que ignoramos em nós mesmos é justamente o que retorna com mais intensidade. Talvez a revanche do empata já esteja acontecendo. E ninguém percebe. O narcisista acredita que domina o jogo. Ele brilha, manipula, distorce realidades, convencido de que controla o tabuleiro. Mas o que acontece quando o silêncio do empata não é rendição, mas preparação? Quando cada lágrima reprimida se transforma em aço? A psicologia profunda de Jung nos revela que o inconsciente não esquece. Ele arquiva, espera e devolve. O que parece submissão pode ser apenas o início de uma transformação invisível, uma alquimia que prepara a virada inevitável. A vingança que não se anuncia é a mais devastadora. O empata, na sua quietude, recolhe pedaços da própria dor, reconstrói sua identidade nas sombras e aprende a falar a linguagem que o narcisista não compreende, a do inconsciente. E é nesse terreno que o jogo muda, porque o narcisista nunca prevê a força que nasce no subterrâneo, naquilo que parecia fragilidade. Jung descrevia isso como o poder da sombra, o lado esquecido, negado, mas que retorna para reclamar seu espaço. E aqui está a pergunta que atormenta. O que acontece quando o empata deixa de ser apenas espelho e se torna abismo? Quando ele não reflete mais o brilho do outro, mas devolve apenas silêncio, vazio e mistério. Esse é o momento em que o narcisista perde o controle, porque nada é mais aterrorizante para ele do que não ser visto. A vingança, então, não vem em gritos, mas em ausências, não em confronto direto, mas em um corte invisível que rompe a teia da manipulação. Você pode sentir isso agora, não pode? Como se houvesse algo se movendo nas profundezas da psique, um segredo que está prestes a emergir. O empata parece frágil na superfície, mas cada ferida abre um portal para forças que o narcisista jamais conseguirá antecipar. É uma vingança que não se anuncia com clarins, mas que ecoa como um trovão na mente de quem acreditava ser intocável. E talvez a verdadeira pergunta seja: quando esse momento chegar, você estará preparado para reconhecê-lo? O silêncio que um empata carrega não é vazio, é território sagrado. É o lugar onde cada palavra não dita ganha um peso maior do que um grito, onde cada gesto de recuo se transforma em um mapa secreto para compreender as sombras do outro. E nesse silêncio, o narcisista nunca percebe que já está sendo observado em sua essência nua, sem máscaras. Jung dizia que aquilo que evitamos encarar se torna nosso destino, e o empata, ao absorver, já sabe mais sobre o narcisista do que ele mesmo é capaz de admitir. É como se cada manipulação fosse registrada em uma escrita invisível, que cedo ou tarde será lida em voz alta pela vida. Mas o empata não se vinga com as armas comuns. Sua retaliação não nasce do desejo de destruir, mas do instinto de sobreviver. E sobreviver, nesse caso, significa evoluir, transformar dor em sabedoria, ferida em visão. A cada ataque, o empata se torna menos vulnerável ao veneno, como quem cria anticorpos emocionais diante da toxina que o narcisista derrama. O que parecia fraqueza se revela como resistência. O que parecia submissão, como disciplina silenciosa. E a cada momento de aparente rendição, o empata, na verdade, está acumulando uma força que só pode ser compreendida no momento da virada. O narcisista acredita que é eterno em sua glória, que seu domínio sobre o outro nunca encontrará limite. Mas há um ponto em que o espelho se quebra, em que a imagem projetada se desfaz e o empata deixa de refletir para começar a devolver apenas ausência. É nesse instante que o jogo se desmorona, porque para o narcisista nada é mais insuportável do que o vazio.
Ele precisa ser visto, precisa ser validado, precisa ser adorado. Quando encontra silêncio, encontra morte. E o empata sabe disso, ainda que inconscientemente, e é por isso que sua maior arma sempre será a retirada, a sombra que não confirma mais a existência do outro. E você já sentiu isso? Já experimentou o peso de um silêncio que não era desistência, mas julgamento? Já percebeu como a ausência pode ser mais devastadora do que qualquer acusação? É aí que o inconsciente trabalha. É aí que as leis invisíveis da psique, descritas por Jung, atuam sem piedade. O empata não precisa erguer bandeira, não precisa bradar vitória. Sua vingança é quase natural, quase inevitável, como a maré que se retira para depois retornar com mais força, levando tudo o que encontra pelo caminho. O empata é o guardião da sombra coletiva. Ele guarda aquilo que ninguém quer sentir, aquilo que todos evitam encarar. É por isso que sofre tanto, porque carrega pesos que não são apenas seus. Mas nesse processo, ele aprende a se mover nas trevas com mais habilidade do que o narcisista imagina. O que para um parece fraqueza, para o outro se torna adaptação. O empata navega no inconsciente como quem respira água. Ele conhece os silêncios, os vazios, os espaços entre as palavras. E é nesse território que o narcisista jamais conseguirá caminhar sem se perder. E o mais perturbador é que, muitas vezes, nem o empata percebe essa força até que ela explode. É como se algo dentro dele despertasse sem aviso, uma voz que diz, basta. Não é um basta barulhento, mas um basta definitivo. E nesse instante, o narcisista se vê diante de uma muralha invisível que não pode transpor. Aquilo que parecia uma vítima se revela como um portal fechado, e todo o jogo de poder perde sentido. Porque como dominar alguém que já não responde, que já não se dobra, que já não se alimenta da mesma ilusão? Esse é o segredo que poucos ousam encarar. A vingança do empata não é planejada, é orgânica. Ela acontece quando a dor se transforma em limite, quando a entrega se converte em fronteira. O narcisista nunca vê chegando porque está ocupado demais se admirando no próprio reflexo. Mas o reflexo não é eterno. Um dia ele se apaga. E quando isso acontece, o empata já não está mais ali para sustentar o espetáculo. O palco fica vazio, e o vazio é a sentença final. Você sente essa inquietação agora? Como se houvesse algo não resolvido dentro de você, algo que ressoa com cada palavra, mas que não se revela completamente. É porque essa história não é só sobre o empata ou o narcisista, é sobre todos nós, sobre o que aceitamos, sobre o que suportamos, sobre os limites invisíveis que carregamos sem perceber. A vingança silenciosa não é apenas uma metáfora, é uma lei psíquica, uma resposta inevitável ao desequilíbrio. E talvez, no fundo, a verdadeira questão não seja como o empata se vinga, mas como o narcisista nunca percebeu que estava cavando sua própria queda. Porque cada vez que acreditou ter vencido, na verdade, estava apenas acelerando o despertar daquilo que ele mais teme, a sombra que não pode controlar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante, para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata sempre foi visto como aquele que sente demais, que absorve dores que não são suas, que se perde em mares emocionais que não pediu para navegar. Mas o que ninguém nota é que, ao suportar tanto, ele desenvolve uma pele invisível, uma couraça psíquica que o torna quase indestrutível. Carl Jung dizia que aquilo que não nos mata nos força a nos tornar mais profundos, mais inteiros, e o empata encarna isso em cada silêncio. O narcisista pensa que o enfraquece, mas na verdade é apenas o catalisador de sua transformação. E essa transformação não acontece na luz, mas nas entranhas da alma. É como uma semente enterrada, invisível, que parece inerte, mas está ali, germinando em silêncio, rompendo a escuridão com raízes fortes. O empata é essa semente. Enquanto sofre, ele cresce em profundidade e quando o despertar chega, é impossível contê-lo.
O narcisista nunca enxerga o que acontece debaixo da superfície, porque só olha para o que brilha. Mas o que não brilha é justamente o que tem mais poder. Há um instante imperceptível em que o jogo muda. O empata, cansado de sustentar universos que não são seus, decide se retirar. E essa retirada é um terremoto silencioso, um deslocamento invisível que faz o castelo do narcisista desmoronar sem aviso. É como se as paredes de um labirinto caíssem de repente, revelando que não havia nada além de ilusões. Esse momento é tão devastador, porque o narcisista não possui recursos internos para sobreviver sem aplauso, sem controle, sem plateia. E aqui nasce a ironia cruel. O narcisista passa a depender do empata mais do que o empata dele. Porque aquele que manipula precisa de alguém que sinta, que absorva, que reaja. Sem o empata, o narcisista é apenas um eco em um corredor vazio, gritando para ninguém. A vingança não é uma ação direta, mas a ausência que sufoca. É o corte invisível que não sangra, mas corrói. É a justiça da psique, que devolve a cada um o reflexo de sua própria sombra. E você já percebeu como, às vezes, o silêncio machuca mais do que 1000 palavras? Já sentiu a dor de não ser visto, de não ter resposta, de se tornar invisível para quem sempre lhe dava atenção? Esse é o inferno do narcisista. O empata, ao recuar, o condena à própria solidão. E nada é mais insuportável para quem vive de ser adorado. Jung sabia disso. A sombra cobra seu preço, e quem se recusa a vê-la acaba consumido por ela. Mas há algo ainda mais perturbador. Muitas vezes, o empata não escolhe conscientemente essa vingança. Ela acontece porque a alma não aguenta mais carregar fardos alheios. É como se o inconsciente dissesse, basta. E quando o inconsciente fala, ninguém pode silenciá-lo. Esse basta silencioso ecoa, como trovão na psique do narcisista, que pela primeira vez se depara com o vazio que sempre tentou fugir. E nesse ponto, o empata já não é mais o mesmo. Ele atravessou a dor, atravessou a sombra, atravessou a ilusão. Ele olha para o narcisista e não sente mais medo, não sente mais necessidade, não sente mais o peso que antes o prendia. Há uma leveza na ruptura, uma liberdade quase dolorosa, mas inevitável. E é essa liberdade que o narcisista nunca pode alcançar, porque vive acorrentado à própria máscara. Você já sentiu essa virada dentro de si? Como se algo quebrasse em silêncio, mas de repente tudo fizesse sentido. Como se não houvesse mais volta porque a consciência despertou. Essa é a vingança silenciosa. Não se trata de destruir o outro, mas de romper o feitiço. O narcisista perde o poder porque o empata deixa de acreditar. E quando a crença morre, todo o império de manipulação se desfaz. E é nesse instante que a história se reescreve. O empata não precisa mais lutar, não precisa mais justificar, não precisa mais sangrar para sustentar o vazio alheio. Ele apenas segue, deixando para trás o que nunca foi seu. O narcisista, por outro lado, fica preso em sua própria armadilha, olhando para um espelho que já não devolve imagem. A vingança está consumada, ainda que o empata nem a tenha buscado. E talvez a maior revelação seja esta. A vingança silenciosa não é sobre o outro, é sobre o retorno ao próprio centro. É o momento em que o empata deixa de ser extensão do narcisista e volta a ser inteiro em si. A dor se transforma em portal e o silêncio em libertação. O narcisista nunca vê chegando, porque sempre subestimou aquilo que não podia controlar. A força invisível do inconsciente, a verdade que emerge quando a alma decide que não será mais refém. O empata, ao atravessar o deserto da manipulação, descobre algo que o narcisista jamais poderá compreender: a alquimia da dor. Cada lágrima que parecia fraqueza se torna cristal de sabedoria. Cada silêncio imposto se converte em território interno conquistado. Jung afirmava que o sofrimento é um iniciador, um mestre oculto, que nos conduz a lugares de nós mesmos que nunca conheceríamos de outro modo. E é nessa travessia que o empata encontra um poder que não se grita, mas se irradia, um poder que não destrói, mas dissolve. E enquanto o narcisista ainda acredita no jogo das máscaras, o empata
já não se interessa mais em participar. É como se tivesse aprendido a linguagem secreta dos símbolos, onde o que importa não é o que aparece, mas o que vibra por trás da aparência. Ele entende que cada gesto do narcisista é apenas um grito de desespero travestido de superioridade. E ao perceber isso, o encanto se desfaz. E figura antes temida se torna apenas sombra projetada, fantasma preso em sua própria encenação. Esse despertar não é imediato, é lento, doloroso, quase imperceptível. É como ver a névoa se dissipando pouco a pouco, revelando um horizonte que sempre esteve ali, mas que os olhos não alcançavam. O empata passa a respirar diferente, a olhar diferente, a sentir diferente. Já não reage aos ataques da mesma forma, porque compreende que eles não têm raiz em sua essência, mas na ferida do outro. E esse simples deslocamento de percepção é o início da vingança silenciosa, a retirada do combustível que alimentava o fogo. O narcisista, então, entra em desespero, porque o que o mantém vivo não é o amor nem a verdade, mas a reação. Sem reação não há poder. Sem poder não há controle. E sem controle não há identidade. O empata, ao recusar-se a reagir, quebra o ciclo. É como cortar o fio que sustenta um teatro inteiro. As cortinas caem, as luzes se apagam e o palco revela-se vazio. O público vai embora e o ator principal percebe, tarde demais, que não há espetáculo sem plateia. E você já percebeu como a ausência de resposta pode ser ensurdecedora. Como um olhar que não devolve intensidade pode ferir mais do que um confronto direto. Essa é a arma invisível do empata, o poder de negar a validação. Não se trata de vingança no sentido comum, mas de devolver o narcisista ao único lugar de onde nunca conseguiu escapar, sua própria solidão. Jung dizia que a maior punição é ser confrontado com aquilo que tentamos esconder. E o empata, ao se retirar, entrega exatamente isso. Aos poucos, a dinâmica se inverte. O empata, que parecia refém, torna-se livre. O narcisista, que parecia invencível, torna-se cativo. E essa inversão não acontece com explosões, mas com silêncios. É como uma maré que recua discretamente, deixando à mostra tudo o que estava escondido sob as águas. A verdade aparece nua, e não há mais como disfarçar. O jogo acabou, mesmo que ninguém tenha anunciado o fim. Mas há algo mais profundo acontecendo. Essa libertação não é apenas entre duas pessoas, é um espelho da psique coletiva. Quantas vezes sustentamos máscaras alheias? Quantas vezes aceitamos ser palco para o teatro dos outros? O empata, ao romper esse ciclo, não liberta apenas a si mesmo. Ele revela a todos nós que o poder não está em dominar, mas em recusar-se a ser dominado. É um ato de consciência que ressoa além do individual. E nesse ponto, o empata não sente mais necessidade de revanche. A vingança já se cumpriu pelo simples fato de ele não ser mais prisioneiro. Não há ódio, não há rancor, há apenas um vazio sereno onde antes havia caos. E esse vazio é a maior derrota para o narcisista, porque nele não há espaço para ecoar. O silêncio torna-se sentença. A ausência, condenação. A paz, castigo. Você sente essa estranha mistura agora? Essa inquietude que não é raiva, mas libertação? Essa percepção de que, ao parar de lutar, você já venceu? Esse é o paradoxo da vingança silenciosa. Não é conquistada pelo ataque, mas pela recusa. Não é um ato de guerra, mas de transcendência. E é isso que o narcisista jamais poderá compreender, porque vive preso na guerra eterna consigo mesmo. E assim, o empata se ergue, não como vencedor sobre o outro, mas como vencedor sobre si mesmo. Ele atravessa o ciclo, olha para trás e percebe que o inimigo nunca foi o narcisista, mas a ilusão de que precisava permanecer naquele jogo. Ao soltar as amarras, descobre-se inteiro. E nesse instante, a sombra se converte em luz. Há um instante em que o narcisista sente o chão ceder, mas não entende o motivo. Ele procura a reação habitual, aquele olhar de submissão, aquela resposta emocional que o alimentava, e não encontra nada além de silêncio.
É nesse vazio que começa o seu colapso. Jung dizia que a psique precisa de espelhos para se reconhecer. E quando o espelho se recusa a refletir, a identidade se despedaça. O empata, sem dizer palavra, arranca a base que sustentava toda a farsa. O desespero, então, toma forma em pequenas explosões. O narcisista tenta provocar, insiste em manipulações, exige atenção. Mas cada vez que não recebe retorno, sente-se afundar em um abismo que ele mesmo cavou. A ausência do empata é como uma sentença invisível. Nada resta além de encarar sua própria sombra. E a sombra, quando não é reconhecida, devora por dentro. É um labirinto sem saída, onde a única voz que ecoa é a do próprio vazio. Enquanto isso, o empata começa a perceber a leveza que nunca havia experimentado. É como respirar depois de anos embaixo d'água. Cada passo fora do círculo tóxico é uma revelação, uma memória de quem sempre foi antes de se perder no jogo do outro. E esse reencontro consigo mesmo não é apenas libertação, é renascimento. A vingança silenciosa se manifesta como flores que brotam no terreno devastado, como vida que insiste em nascer onde tudo parecia estéril. Mas para o narcisista, essa mesma paisagem é insuportável. Ele não sabe existir sem controle, não sabe amar sem dominação, não sabe viver sem plateia. E quando se vê diante da ausência, a máscara racha. É nesse momento que ele descobre que nunca foi tão poderoso quanto acreditava. Todo o seu império dependia de um detalhe simples, a reação do empata. Sem ela, o rei está nu. E você já percebeu que muitas vezes a verdadeira força está em não responder? Já sentiu o poder de simplesmente não jogar o jogo? É isso que o empata descobre, que sua vingança não precisa de armas, mas de fronteiras. Ao dizer não em silêncio, ele abre uma ferida que o narcisista nunca poderá fechar. Não porque o machucou diretamente, mas porque expôs a sua maior fragilidade, a dependência emocional de ser visto. Esse processo, contudo, não é apenas uma vitória individual. Ele é um reflexo de algo maior. A luta entre consciência e ilusão. O empata representa a possibilidade de transcender, de ir além da repetição inconsciente, enquanto o narcisista encarna o aprisionamento na máscara. Jung afirmava que só nos tornamos inteiros quando enfrentamos a sombra. O empata enfrenta, sofre e se reconstrói. O narcisista foge, manipula, se perde. E no final, essa diferença é o que determina quem renasce e quem se afunda. E há ainda uma ironia sombria. O narcisista, ao tentar devorar a energia do empata, acaba oferecendo a ele justamente a chave da transformação. Porque foi na dor, no confronto com a manipulação, que o empata descobriu sua própria força. O algoz involuntariamente se torna mestre, mas um mestre que jamais compreenderá a lição que ensinou. Esse é o paradoxo cruel da psique. Aquilo que tenta destruir também pode ser o que desperta. O empata, então, já não olha para trás com ódio. Olha com distância. Não sente necessidade de revanche, porque a própria vida já fez a justiça que ele não precisou executar. A vingança silenciosa foi concluída no momento em que o narcisista percebeu que já não tem onde se alimentar. E esse vazio é maior do que qualquer golpe. É uma ausência que se eterniza, porque não há como obrigar alguém a oferecer o que não sente mais. E você consegue sentir esse peso, esse frio que percorre a espinha ao imaginar o momento em que o narcisista percebe estar sozinho, despido de tudo aquilo que acreditava controlar. É nesse instante que a psique se mostra implacável. A vida devolve a cada um exatamente aquilo que projetou. O empata que ofereceu luz encontra paz. O narcisista que projetou escuridão encontra apenas a própria sombra. E assim, o ciclo se encerra sem necessidade de espetáculo. Não há aplausos, não há gritos, não há finais grandiosos. Há apenas a serenidade de quem sobreviveu e se encontrou. O empata caminha em direção ao próprio centro, enquanto o narcisista se perde no labirinto que construiu. A vingança silenciosa não é uma vitória barulhenta, mas uma justiça inevitável que se cumpre no silêncio da alma.
O empata carrega em si um paradoxo que poucos conseguem compreender. Ele parece frágil, mas sua fragilidade é a própria ponte para uma força que o narcisista jamais alcançará. É como uma árvore exposta ao vento que, em vez de quebrar, aprende a se curvar e, ao se curvar, descobre a arte de não ser arrancada. O narcisista, rígido e orgulhoso, nunca aprende essa flexibilidade. Ele confunde dureza com poder, mas esquece que tudo o que não sabe se adaptar, cedo ou tarde, se despedaça. Jung lembrava que aquilo que não se transforma se destrói. E é justamente essa incapacidade de transformação que condena o narcisista. Enquanto o empata se reconstrói nas sombras, algo inquietante começa a se manifestar. Uma energia que não pede permissão, que não precisa de holofotes, mas que irradia de dentro para fora. Essa energia não é vingança no sentido humano. É a compensação natural da psique, o retorno ao equilíbrio. O narcisista, que sempre acreditou ser o centro do universo, agora sente que seu mundo gira sem ele. E nada é mais devastador para quem sempre viveu de controlar o ritmo dos outros. Mas essa virada não acontece com clarins ou trombetas. Ela se dá em gestos mínimos, quase invisíveis. O empata que antes se calava por medo, agora se cala por escolha. O olhar que antes buscava aprovação, agora busca horizontes próprios. O coração que antes carregava pesos alheios, agora aprende a descansar em si mesmo. São mudanças sutis, mas que destroem por completo o império de ilusões do narcisista. Porque sem a energia do empata, ele não passa de uma chama que se apaga sozinha. E você já percebeu como, às vezes, o mais poderoso não é o que fala mais alto, mas o que sabe quando não precisa falar nada. O silêncio que antes parecia submissão se transforma em sentença, e o narcisista, sem compreender, sente o golpe. Ele tenta repetir estratégias, tenta recuperar o controle, mas é como socar o vento. Não há mais onde acertar. O empata já não está disponível para ser moldado. A peça principal saiu do tabuleiro e o jogo perdeu sentido. No fundo, essa vingança silenciosa é um processo de revelação. Não é sobre derrotar o outro, mas sobre revelar quem sempre foi quem. O narcisista, exposto sem máscara, mostra-se vazio. O empata liberto da prisão mostra-se inteiro. É uma dança de contrastes que não termina em aplausos, mas em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que fala mais do que 1000 discursos. Jung nos advertia que a verdade da alma nunca precisa ser gritante, basta ser sentida. E quando é sentida, nada pode detê-la. O narcisista, porém, não desiste facilmente. Ele insiste em reaparecer, em testar fronteiras, em tentar reacender brasas mortas. Mas quanto mais insiste, mais revela seu desespero. O empata, ao contrário, já não precisa provar nada. Ele apenas observa, e sua observação já é resposta suficiente. Esse contraste cria uma tensão quase insuportável. De um lado, a fome de controle. Do outro, a serenidade de quem já não é alimento. E é nesse ponto que o tempo se torna aliado do empata. Porque o narcisista vive da urgência, do agora, da necessidade imediata de ser visto. O empata, ao aprender a esperar, desmonta todo o mecanismo. O tempo para o narcisista é tortura, para o empata é cura. E essa diferença transforma cada minuto em arma silenciosa, cada segundo em liberdade conquistada. Talvez você já tenha sentido algo parecido, aquele momento em que tudo parece igual, mas por dentro algo mudou para sempre. A percepção que não volta atrás, a clareza que não pode ser esquecida. Esse é o ponto de não retorno. O empata não precisa anunciar sua vingança, porque ela já se cumpre no simples fato de ele não ser mais quem era. O narcisista, por sua vez, não entende o que aconteceu, só percebe que perdeu algo que não consegue nomear. E isso é o mais cruel. A vingança que não tem rosto, que não tem ato explícito, mas que devora em silêncio. O empata não precisa acusar, não precisa confrontar, não precisa se vingar de forma visível. A vida já fez isso por ele. O narcisista, agora, só pode conviver com o vazio que tanto temia. E esse vazio é eterno. E ainda assim, há um detalhe que poucos percebem. O empata, mesmo após a virada, carrega dentro de si uma cicatriz.
E essa cicatriz, longe de ser fraqueza, é memória. É o lembrete de que a sombra existe, mas também de que pode ser superada. O empata não esquece, mas também não é mais prisioneiro. Ele caminha com a marca, e a marca se torna símbolo. Um símbolo que para o narcisista é derrota, mas para o empata é renascimento. O empata, ao carregar suas cicatrizes como mapas secretos, percebe que elas não são feridas abertas, mas inscrições gravadas na pele da alma. Cada marca conta uma história de sobrevivência. Cada dor vencida se transforma em uma bússola que aponta para dentro. E é justamente esse mergulho interior que o liberta do feitiço do narcisista. Porque enquanto o outro se perde em ilusões de poder, o empata descobre a única soberania que realmente importa, a de si mesmo. Jung lembrava que só quando olhamos para as profundezas é que nos tornamos inteiros, e é nessas profundezas que o empata encontra sua vingança silenciosa. O narcisista, por sua vez, continua preso à superfície. Ele precisa do reflexo, do brilho do palco. Vive como um ator desesperado que não sabe quem é fora das cortinas. Mas quando o empata abandona a plateia, o teatro se torna ruína. Não há mais quem aplauda, quem chore, quem reaja. O vazio devora cada cena, e o narcisista, incapaz de suportar o silêncio, se vê diante de seu maior inimigo, a própria verdade. Uma verdade que nunca precisou de máscaras para existir. E é curioso como o empata, ao se libertar, não busca revanche. Ele não quer destruir, não quer punir, não quer se colocar acima. Sua vingança é mais sutil. É o simples ato de existir sem se curvar. É a firmeza tranquila de quem aprendeu a se levantar sem precisar derrubar ninguém. Esse é o paradoxo mais doloroso para o narcisista. Perceber que perdeu não porque o outro atacou, mas porque simplesmente parou de ceder. O empata vence ao se recusar a continuar o jogo. Esse silêncio, contudo, não é apenas ausência, é presença plena. É o momento em que o empata ocupa a si mesmo por inteiro, depois de anos fragmentado pelas manipulações do outro. Ele se olha no espelho e, pela primeira vez, reconhece sua própria imagem, sem distorções. E esse reconhecimento é o que mais dói no narcisista, porque mostra que a energia que antes sustentava seu império foi recuperada. Não há nada mais ameaçador para quem vive de controle do que alguém que descobre sua autonomia. E você já se deu conta de como o reencontro consigo mesmo pode ser mais devastador do que qualquer ataque externo. Já percebeu como a simples decisão de não carregar mais o peso do outro muda completamente a história? Esse é o ponto de virada que transforma a dor em portal, a fraqueza em força, a rendição em liberdade. O empata, ao atravessar a sombra, descobre que não precisa de armas, porque sua existência plena já é vitória. Enquanto isso, o narcisista entra em colapso. Ele tenta reconstruir seus cenários, mas tudo soa falso. Tenta conquistar novas plateias, mas nenhuma preenche o vazio deixado pelo empata. Tenta projetar grandiosidade, mas a máscara já não convence nem a si mesmo. É como um castelo de cartas que insiste em se erguer sobre um chão trêmulo. Cedo ou tarde desmorona. E quando desmorona, não há ninguém ao redor para segurar as ruínas. O empata observa esse processo de longe, não com prazer, mas com consciência. Ele entende que a vida cobra equilíbrio e que toda tentativa de manipulação encontra seu retorno. Essa não é uma vingança planejada, mas inevitável. É a lei do inconsciente, o retorno do reprimido, a justiça silenciosa que não depende de mãos humanas para acontecer. Jung nos ensinou que aquilo que rejeitamos retorna de forma destrutiva, e o narcisista agora é consumido pelo que sempre tentou esconder. E aqui está a ironia suprema. O narcisista nunca percebeu que sua maior arma era também sua maior fraqueza. A necessidade de ser adorado, de ser visto, de ser o centro, o deixou vulnerável ao único gesto capaz de derrotá-lo, a retirada do olhar do empata. É um paradoxo cruel. Ele acreditava ser caçador, mas era presa. Acreditava controlar, mas era sustentado. E quando o suporte se retira, o trono se transforma em abismo. O empata então segue em frente, mas não ileso. Ele leva consigo memórias que queimam, marcas que doem ao toque. Mas, paradoxalmente, são essas mesmas marcas que agora o tornam inteiro.
Ele já não teme o escuro porque aprendeu a caminhar dentro dele. Já não teme a manipulação porque reconhece cada máscara. Já não teme perder porque descobriu que, na verdade, nunca esteve perdido.